Deus. Eu quero ler com você Daniel, capítulo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 8. Daniel 8. Verso 1 ao verso 27. Daniel 8, de 1 a 27. E se você estiver numa versão diferente da minha, você vai poder acompanhar pela projeção. Diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Beltesazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era maior, era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furor. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto, que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto, que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem, e ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira,
porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim destes reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Amém. Que Deus fale ao nosso coração por sua palavra, que possamos entender a vontade do Senhor encontrada aqui. Creio que todos nós, ou quase todos, começamos a buscar a Deus, ou buscamos a Deus, a partir das nossas necessidades. É muito comum nós ouvirmos histórias de pessoas que a conversão, ela está diretamente ligada a algum problema, alguma crise, alguma turbulência que ela passou na sua vida. Então ela perguntou a alguém, ou foi convidada por alguém, passou na porta de uma igreja, lembrou que tinha uma Bíblia, lembrou que alguém havia anunciado o Evangelho, e aquela pessoa então naquele momento, a partir do seu sofrimento, a partir da necessidade de uma cura para a sua dor, a necessidade de um consolo, a necessidade de aprender a lidar com alguma situação difícil, ela então começou a buscar Deus, a partir do seu sofrimento, a partir da sua necessidade, a partir do seu interesse. Mas eu creio que não há problema, porque o pecado ele faz isso na nossa vida, ele coloca-nos em condição de clamarmos a Deus a partir da nossa necessidade, não olhando para quem Deus é. Mas eu quero dizer que é fundamental que à medida em que a gente busca a Deus, a partir da nossa necessidade, que a gente agora desenvolva um relacionamento com Ele a partir de quem Ele é, a partir dos seus grandes feitos, a partir dos seus atributos, das suas qualidades, do seu amor, da sua bondade, do seu consolo, da sua paciência, das suas virtudes. Sabe por que é fundamental que a gente se relacione com Deus, não só na perspectiva do que nós precisamos, mas de quem Ele é? Porque aqueles que buscaram a Deus a partir dos seus interesses e permaneceram numa relação interesseira, quando foram atendidos, viraram as costas para Deus, abandonaram a Deus. E não abandonaram a Deus somente aqueles que se foram, porque alguns abandonam a Deus e dizem assim: olha, a partir de hoje eu não vou congregar mais aqui, não vou frequentar mais a igreja, eu não quero Deus. Mas há também um abandono de Deus no sentido de estarmos no ambiente religioso, de ouvirmos a palavra, ou até mesmo de sermos membros da igreja meramente interesseiros. Nós não conseguimos saltar daquele início de uma busca por uma solução, por uma necessidade, para conseguir ver a beleza de Deus, para admirarmos quem Deus é. Isso é preocupante, porque da mesma forma que nós servimos melhor a um patrão admirável, nosso relacionamento familiar, o casamento é muito melhor quando somos casados com uma pessoa admirável por suas virtudes, por suas qualidades, pelo seu sacrifício, pelo seu amor. Da mesma forma, a nossa relação com Deus o honra mais,
o agrada mais, o engrandece mais, somos mais dispostos a sacrifício quando admiramos Deus por quem Ele é. Daí pense na sua admiração por Deus. Pense em como essa admiração ela é evidenciada. De que forma esse ser tão espantoso, por sua grandeza e ao mesmo tempo por sua proximidade com pecadores, tem nos levado a elogios, louvores, gratidão, a essa expressão de surpresa, a leitura da sua palavra, a oração, a atos de serviço a Deus, mas também serviço ao seu povo, às suas criaturas. De que modo Deus nos enxerga como aqueles que não são meramente interesseiros, mas que o contemplam a partir de quem Ele é, do Deus que se revela. Se você observar, isso é algo tão viciante, a relação a partir dos nossos interesses, que você vai ler sobre evangelização, sobre adoração, sobre música, sobre serviço a partir dos nossos interesses, porque a nossa sociedade ela é centrada no homem. É do homem para o homem. E nós temos essa dificuldade de pensar a vida cristã a partir de quem Deus é. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para Daniel capítulo 8, a princípio, esse não é um texto que ele fala diretamente, de forma específica, de necessidades que Deus tem a nos atender. Ele fala da igreja, do povo de Deus, do sofrimento do povo. Mas o que é dito sobre o decorrer da história, a condução de Deus na história, revela sobre quem Deus é. E é claro que todos nós precisamos aprender a ler a Bíblia. E essa é uma das maneiras da gente aprender a ler a Bíblia. Olhar para o texto e perguntar o que esse texto fala sobre Deus. E a gente olha para Daniel 8 e pergunta, o que esse texto fala sobre Deus? O que esse texto fala sobre nós, sobre os homens, sobre a história? O que os homens fizeram, o que os homens farão? E diante de quem Deus é e o que Ele faz, qual é a nossa resposta a Deus? São pelo menos 3 perguntas. O que fala sobre Deus, o que fala sobre o homem, o que os homens fazem nesse texto? O que é dito da história? E o que, diante desse Deus que faz o que Ele faz, nós devemos responder a Deus? Então, Daniel 8, ele provoca essa profunda admiração, à medida que a gente vai olhando para o que Deus fala da história da humanidade, ainda que em determinado momento ela se concentre na história de Daniel, do seu povo, depois de um pouco, de anos depois da morte, de séculos, na verdade, depois da morte de Daniel, mas é extremamente revelador sobre quem Deus é, sobre o seu poder, sobre a sua grandeza. E é claro que, voltando ao propósito de Daniel, ou o propósito de Deus ao se revelar a Daniel o meu povo precisa de encorajamento, para continuar caminhando, para continuar adorando, continuar servindo. E eu não tenho dúvida que nós precisamos crescer na nossa admiração por Deus. Na caminhada a gente escuta muitas vezes que os irmãos estão cansados, e a gente se cansa, mas observe que a palavra de Deus vai dizer, aqueles que confiam no Senhor, e a gente não consegue confiar em Deus se a gente não olhar para Deus, ou para o que a Bíblia diz de quem Deus é, ou para aquilo que a criação revela de Deus. E nós somos renovados em Deus. Enquanto a gente permanece olhando só para a história dos homens, os pecados dos homens, os problemas com os reis, os problemas com os reinos, as tragédias, as perseguições, essas coisas vão sugando a nossa energia, vão sugando o nosso vigor, vão minando a nossa esperança. Mas Daniel capítulo 8 leva os nossos olhos para Deus, para Deus, para Deus, e para como Deus vai conduzir a história da redenção, e vai cuidar do seu povo. Então quero convidar você a olhar para Daniel capítulo de número 8. Daniel capítulo 8, ele é uma visão. Nós estamos nessa parte do livro de Daniel que trata sobre
Visões. Esse texto aqui ele foi utilizado no período em que, de 11 de setembro, quando atacaram as Torres Gêmeas, e alguns diziam que esse carneiro com os 2 chifres e o bode simbolizavam as Torres Gêmeas e os aviões e coisas desse tipo. E o texto mesmo vai dizer que não tem nada disso. Não tem nada disso. O texto está falando de reinos. Deus, por meio de Daniel, que escreveu e revelou aquilo que a gente chama de literatura apocalíptica, fantástica, simbólica, ele vai descrever reinos. Ele vai falar sobre acontecimentos que sucederam de reinos após reinos. Nós falamos no capítulo 7 que reinos vêm e vão. Daniel dá continuidade no capítulo 8, embora seja uma outra visão, deixando claro que reinos eles passam, reinos vêm, reinos vão. O começo dessa visão vai falar sobre o carneiro que possui 2 chifres. Versículo 3 e versículo 20. O versículo 3 é a visão e o versículo 20 é a interpretação. Daniel ele vai dizer, olha, esse carneiro com 2 chifres representa o reino Medo ou Império Medo-Persa. Medo era um império, era um povo. Persas, um império, um outro povo. E esses 2 povos, eles se uniram. Eles se uniram e se tornaram uma grande nação, um grande império conquistador. Nós já vimos que os medos persas, eles conquistaram a Babilônia. A Bíblia vai mostrar que na mesma noite em que o rei Belsazar ele fazia aquela festa zombando de Deus, usando os vasos do templo para beber vinho, para poder zombar de Deus, para engrandecer os deuses pagãos, a Babilônia nessa noite caiu nas mãos dos medos persas. Então houve uma sucessão e os medos persas então se tornaram um grande reino, ou o maior reino do seu tempo, lá em 631 antes de Cristo. Mas a Bíblia vai prosseguir dizendo que esse carneiro persa, ele derrotou o Império Babilônico, se torna um grande reino e vence todos os seus vizinhos. O que é maravilhoso aqui é que Daniel, ele viu a ascensão e queda dos medos persas 210 anos antes desse acontecimento. Por que a gente sabe literalmente que foram 210 anos? Porque Daniel, ele nos situa historicamente. Ele vai dizer no início que é o 3º ano do reinado do rei Belsazar. E tanto os registros babilônicos e medos persas, eles vão comprovar que Daniel escreveu antes do acontecimento. Ou seja, Deus conhece e conduz a história. Essa é uma maneira de Deus fortalecer o seu povo. A nossa visão é extremamente limitada. E todas as vezes que nós nos encontramos em sofrimento, e pense no macro, o povo de Deus se encontra em sofrimento, em lutas e precisa de encorajamento. Deus lembra ao seu povo, eu conheço vocês, eu conduzo a história. Eu não só conheço, mas Deus conduz a história para que a história tenha o final que Ele mesmo deseja, de paz para o seu povo, de bênçãos para o seu povo, de engrandecimento para o seu nome. Esse é o nosso Deus que conduz a história cumprindo a sua palavra. Se você ler Apocalipse capítulo 2 até o capítulo 3, você vai observar que as 7 cartas, elas têm a expressão, conheço as suas obras. Deus está dizendo, olha, eu conheço a vida de vocês intimamente. Porque igreja é algo assim, extremamente interessante. Tem igrejas boas de doutrina, e igrejas ruins de doutrina, mas extremamente amorosas, igrejas que são missionárias, mas são permissivas com o pecado, com a imoralidade, que nutrem problemas de relacionamento profundos. E a gente vê ali o que é igreja nessas cartas. Igrejas não são iguais.
as igrejas são diferentes, porque as pessoas são diferentes, o entendimento da vida cristã em cada comunidade é diferente, a sua liderança é diferente, mas o Senhor Jesus disse para todas as igrejas: eu conheço vocês. Vocês não são o que vocês pensam ser, vocês não são o que os outros dizem que vocês são o que eu digo que vocês são, o que a minha palavra determina sobre quem é você, o que é ser um cristão, o que é viver para a glória de Deus. O Senhor sempre encorajou o seu povo dizendo: eu conheço vocês. E é isso que Deus está dizendo a Daniel: eu conheço a história do meu povo, eu sei o que está acontecendo, a história não passa despercebida aos meus olhos. E por ser Deus, o nosso Deus justo, bondoso, misericordioso, paciente, nós devemos confiar que Deus conduz a história. Deus conduz a nossa vida. Amém por isso? Deus conduz a nossa vida. Então Daniel é uma palavra ao coração simples de cada servo de Deus na história, chamando para confiar no Senhor. Mas no início, quando Daniel aqui fala sobre esse carneiro, ele vai dizer que esse carneiro, ele engrandeceu-se, porque os medos persas, eles foram vencendo, e isso foi trazendo engrandecimento. Eles começaram a se gabar. E aí Provérbios 18:12 diz: antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Eles começaram a pensar que as vitórias eram simplesmente pela força do seu braço, por causa das estratégias, por causa do seu grande poder. Se tornaram ricos, se tornaram influentes, se tornaram respeitados, e a história vai dizer que eles também passaram. Foram irresistíveis por um tempo, mas eles também passaram, porque a soberba precede a ruína. Isso é algo extremamente sensível para nós, que buscamos uma realidade melhor na nossa vida profissional, e quando ela chega, muitas vezes a gente se sente tão melhor do que os outros, e a gente se esquece que não foi pela força do nosso braço, não pela nossa influência, mas Deus que nos deu sabedoria, saúde e força para caminhar. A partir do versículo 5, essa visão traz no início o carneiro. Carneiro é uma ovelha macho. Carneiro é uma ovelha macho. Então essa ovelha tem 2 chifres. O texto ele vai trazer essa realidade para nós. Algo importante a dizer aqui sobre esses 2 chifres é que um chifre ele é maior do que o outro. Olhando para a história, os medos eram desses 2 povos o maior, incomparavelmente maior. Os persas eram menores, mas com a ascensão de Ciro, o Império Persa ele foi tomando força, até que os persas dominaram os medos e se tornaram esse grande império. Por isso a visão ela se cumpre nos persas, mostrando que desses 2 povos os persas eram o maior. Você pode pensar assim: meu Deus, eu estou vivendo há mais de 2.000 anos desses acontecimentos, e o que eu tenho a ver com isso? Isso tem tudo a ver com a história do povo de Deus, mostrando que Deus ele tem um povo. E embora a gente fale de história da igreja ou história geral, só existe uma história, e Deus ele conduz a história sabiamente, poderosamente. Depois, a partir do versículo 5, fala da visão do bode. Versículo 5 e o versículo 21. Daniel ele vai trazer aqui pelo menos 4 fatos a respeito dessa figura, desse animal. Acompanhe comigo. Versículo 5 até o versículo 21. Versículo 5 traz a visão e o versículo 21 a interpretação. Depois dos medos e persas, trata-se do Império grego, especificamente de Alexandre Magno, ou conhecido como Alexandre o Grande, aquele que venceu os medo-persas e rapidamente, num período de 13 anos, ele conquistou
quase todos os povos conhecidos do seu tempo. De fato, ele muito novo, ele faleceu com 33 anos. Muito novo, ele se mostrou alguém extremamente organizado, estrategista e, é claro, cruel, um imoral, um homem impuro, mas que por sua capacidade de conquista se tornou um homem muito conhecido e recebeu essa marca, esse nome de grandeza, esse reconhecimento de ser um grande líder, Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, segundo Daniel, esse reino, o reino da Grécia avança rapidamente, conquista rapidamente. Alexandre, ele vai vencendo. O livro, que é histórico, não está na nossa Bíblia, é o livro apócrifo de Macabeus. No capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: depois de ter saído da terra de Sitim, que hoje é chamado de Chipre, a ilha de Chipre, Alexandre o Macedônio, filho de Filipe, que já tinha dominado Hélade, venceu Dario, rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12. Como eu falei, não é um texto inspirado por Deus, mas é um texto valiosíssimo por informações da história do povo de Israel, sobre o povo de Deus. Então, Alexandre, ele avançou rapidamente. O texto vai dizer no versículo 6 e versículo 7, sobre esse triunfo de Alexandre o Grande. O texto vai dizer assim no versículo 8: o bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. O texto deixa claro que, como aconteceu com os medos persas, a soberba precede a ruína. Se engrandeceu, e é claro que, como todos os reinos, quando chega no seu ponto alto, quando chega no seu clímax, no seu auge, ele declina, começa a cair. Assim é na história, não somente nesse período, mas em toda a história. E por fim, o texto bíblico vai mostrar que de Alexandre, em versículo 8, surgiram outros reinos. A história vai mostrar que Alexandre, ele morre, e 4 generais de Alexandre, nós não iremos entrar nesses detalhes. Você consegue, pesquisando, conhecer detalhes sobre os generais que assumiram. Alexandre o Grande, ele morreu, e a sua esposa, ela estava grávida, e os generais, a princípio, disseram: olha, ele vai herdar aquilo que o pai conquistou, mas como é comum, eles decidiram então matar o filho, matar a mulher e matar o filho de Alexandre o Grande, e eles então dividiram o reino de Alexandre em 4 partes. Até que desse reino, um descendente improvável, chamado Etíoco Epifanes, ele então se tornou um líder poderoso, que fez algo semelhante ao que os medos persas fizeram. Alexandre começou a travar batalhas contra outras nações, contra outros reinos, mas o que é dito por Daniel sobre Antíoco Epifanes é algo terrível, porque a história vai mostrar que ele se reconhecia como a manifestação de Deus. Epifanes não era o sobrenome, mas era o título que ele mesmo deu. Epifanes vem de epifania, manifestação de Deus. Então ele se reconhecia como uma autoridade divina. E o texto vai dizer que ele se apresentou como aquele que mudaria tempos e mudaria a lei de Deus. Ele começou a introduzir em Israel, que era um povo enfraquecido, que já era um povo reduzido, ele começou a atacar aquele povo, ele começou a humilhar aquele povo, e por ser um homem pagão, ele estabeleceu no templo adoração ao deus Júpiter. Por isso que a Bíblia vai dizer que o sacrifício diário ele foi reprimido. Alexandre o Grande, ele começou a violar o dia do Senhor. O sábado era o dia em que o povo separava para descansar,
para, seguindo o ritmo da vida, aprender de Deus, estar com a família. Era um dia de edificação, era um dia de recordar o que o Senhor fez, e Ele proibiu que o povo descansasse no sábado. Ele proibiu o povo de circuncidar os seus filhos. Ele proibiu os sacerdotes de ministrarem a palavra. Aquele homem, então, começou a ofender o povo de Deus, e em adoração a Júpiter, ele ofereceu no altar um porco. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que para os judeus o porco é ainda um animal impuro, um animal não apropriado para o sacrifício e nem para a alimentação. Essa era uma ofensa. O texto vai falar que é o abominável da desolação. Ele chegou a esse ponto. Nós mencionamos o livro de Jonas, Macabeus. O livro de Macabeus, que é referente a Jonas, Macabeus, um homem que de forma revolucionária se voltou contra Antíoco Epifânio na busca de libertar o povo de Israel da opressão desse líder cruel em relação ao povo de Deus. Daí a história de Macabeus, muito interessante para que você possa ler, para conhecer aquilo que Deus fez através desse povo. O que o texto ele vai colocar sobre Antíoco Epifânio, alguém que se voltou contra o exército dos céus? Aqui não está falando de anjos ou de seres celestiais, é uma forma amável que Daniel usa para se referir à igreja, ou ao povo de Israel. É o povo de Deus ali, o exército do céu. O texto vai dizer que ele venceu uma parte desse exército, que ele blasfemava contra o príncipe desse exército, mas que chegou o momento dele ser vencido, dele ser superado, dele ficar para trás. Antíoco Epifânio é aquele que, como diz o texto, versículo de número 14, há um questionamento de Daniel, versículo 13, depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário, suprimido, e da transgressão desoladora? Porque era tão desolador para o povo de Deus ter o seu templo banalizado, a sua fé zombada. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues? Até quando esse exército, o povo de Deus, ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Qual é a expectativa de Daniel? Quando o sofrimento vai acabar? Quando a humilhação vai acabar? Queridos, olhe para a história do povo de Deus. Esse é o clamor constante do povo de Deus. E a gente sabe que, segundo as Escrituras, daqui para frente, a nossa expectativa será sempre: Senhor Jesus, volte. Senhor Jesus, venha buscar o seu povo. Senhor Jesus, nós queremos estar com o Senhor para todo sempre. Nós queremos adorá-lo, não queremos viver nesse mundo. Senhor, quando vai cessar o sofrimento do Senhor? A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 6, que aqueles que estão diante do trono do Senhor e que morreram por causa da palavra e do testemunho, eles também estão dizendo: Senhor, até quando? O Senhor não vingará o nosso sangue? E aí o Senhor diz a eles: olha, muitos ainda morrerão pelo testemunho e pela palavra, mas vai chegar o tempo, vai chegar a hora. A Bíblia vai dizer que o número dos eleitos se cumprirão. A Bíblia vai dizer que o Evangelho será pregado em todas as nações. A Bíblia vai dizer que nós veremos sinais que serão semelhantes a dores de parto, princípio das dores, que apontam para a volta de Jesus. Daniel, ele também quer que o sofrimento acabe. E o Senhor, ele vai dizer: o sofrimento acabará. Queridos, não é a ideia de que talvez, como se Deus estivesse de um lado, batalhando contra Satanás de um lado, e no final a igreja estivesse esperando a batalha do Armagedon para ver quem vai ganhar. Colossenses vai dizer que Jesus venceu principados e potestade, na cruz os expôs publicamente. Jesus venceu. Nós vencemos com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que no final, Cristo, embora já tenha pisado a cabeça da serpente, nós pisaremos a cabeça de Satanás, a igreja, debaixo dos nossos pés. Então nós aguardamos esse dia
final, da mesma forma que Daniel diz: até quando? E o texto vai dizer: até 2.300 tardes. Aqui é a mesma linguagem de Gênesis. Manhãs e tardes simbolizam dias. Até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. E de fato, depois desse tempo específico, Antíoco Epifânio foi vencido, foi superado, e o povo de Deus pôde encontrar um tempo de descanso. O que nós aguardamos da parte de Deus é esse basta. O mesmo basta que nós encontramos no capítulo 7, nós aguardamos o basta de Deus. O sofrimento irá acabar. Isso é algo admirável, porque Deus, Ele garante. Deus, Ele nos dá essa certeza. Deus, Ele nos dá a convicção de que o sofrimento do seu povo acabará. A história de Daniel, a história que nos é apresentada nessa visão, parece nos mostrar a igreja engolida pelo mundo, a igreja como aquele ser vulnerável, que qualquer pessoa chega, agride, zomba, bate, mas quando ouvimos aquilo que Deus diz sobre o seu povo, Ele deixa claro que a dor, ela tem limite. Daniel, versículo 27, ele termina dizendo que ele enfraqueceu e ficou doente durante vários dias. Porque aquilo que ele ouviu era maravilhoso demais. Não foi por causa de Gabriel que ele ficou impressionado. Não foi por causa da manifestação do anjo. Mas ele ficou maravilhado, porque Deus falou de sofrimento, mas também falou de glória para o seu povo. Se nós buscarmos a Deus simplesmente por causa dos nossos interesses, quando Deus responder a nossa necessidade, nós vamos pensar que a glória que temos a experimentar de Deus, que a honra que temos de experimentar de Deus, foi toda desfrutada nessa vida. E o que Daniel está nos ensinando é que a vida cristã, ela precisa ser vivida na perspectiva do sofrimento e glória. Não só sofrimento, não só glória, mas a vida cristã, ela é vivida nesse dilema: sofrimento e glória. Nós desfrutamos de glória hoje? Sim. Nós somos honrados hoje? Sim. Somos filhos de Deus, somos amados do Senhor, temos o Espírito Santo, pertencemos a uma família, temos gloriosas promessas, temos toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, sim. Mas nós aguardamos uma glória maior a ser revelada em nós, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8, porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória que há de ser revelada em nós. E é isso que Daniel está trazendo ao coração nosso nessa noite, da mesma forma que Deus trouxe ao coração do seu povo no passado. Nós sofremos, passamos por lutas, você tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, muitas delas nós criamos, muitas delas fruto da tolice das nossas escolhas, mas Deus é tão bom que tem misericórdia de nós. Ainda que a gente sofra as consequências, um dia Ele nos tomará, para que a gente não viva, para que a gente não permaneça aqui tomando decisões que o ofendam, decisões que nos coloquem em dificuldades, mas a Bíblia aponta para uma glória maior. Para uma glória maior. Que a gente possa admirar Cristo. Daniel, ele permaneceu íntegro na corte. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu caminhando, anunciando a vontade de Deus na face daqueles homens cruéis. Mesmo numa nação pagã, reinos vão, reinos vêm. Mas Daniel continuava firme, porque Daniel era alguém
que admirava o Senhor. O que mais Deus precisaria fazer por Daniel para que Daniel obedecesse a Deus? O que Deus precisa fazer por você para que você possa obedecê-lo, ser mais dedicado, ser mais consagrado a Deus? O que Deus precisa demonstrar de amor pela minha vida e pela sua vida para que a gente possa honrá-lo em meio aos sofrimentos como Daniel honrou? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Nosso desafio nessa noite é para que o primeiro povo de Deus possa buscá-lo, porque o conhece. No capítulo 10 de Daniel, nós vamos chegar lá, Daniel diz assim: o povo que conhece o seu Deus será forte. Daniel chega no final do seu livro dizendo: olha, aqueles que conhecem a Deus, esses conseguem suportar os salavancos da vida, as sacudidas, os problemas, e encontram força para permanecer, e não para permanecer no autocomiseração, num vitimismo, mas tem forças para fazer Deus conhecido. Daniel era o profeta do reino, e nós precisamos da mesma forma anunciar Cristo em nosso tempo. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por tua palavra santa, infalível, bálsamo, ó Deus do Senhor, para o nosso coração, para a nossa vida. Ó Deus, a nossa vida é vida de aflições, Deus. A nossa vida, ainda que a gente tenha bênçãos incontáveis, ainda que o teu amor por nós se manifeste por meio da tua multiforme graça, o Senhor nos deu o teu Espírito, e tendo nos dado o teu Espírito, o Senhor nos deu dons espirituais. Ó Deus, como é maravilhoso o teu amor, como é maravilhoso o teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Agora pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a graça para que a gente viva como Daniel, impressionado, muitas vezes, ó Deus, como o apóstolo Paulo, com o nosso espírito revoltado diante da idolatria, diante da perversidade. Muitas vezes, ó Deus, tendo a dificuldade de conciliar o problema do mal no mundo com a existência do Senhor, do porquê não o Senhor acabar com todas as coisas que ferem, que ofendem o Senhor, que trazem mal ao teu povo. Mas nós que somos do Senhor, Deus, sabemos que o Senhor já deu prova do teu amor por nós, tendo nos dado o teu Filho Jesus. O teu caráter, ó Deus, é provado, ó Deus. O Senhor dá testemunho de ti mesmo, e a tua palavra se cumpre. Por isso, ó Deus, ainda que a gente questione o porquê ainda do sofrimento, mas nós sabemos que o Senhor não comete erros. Sabemos, ó Deus, que os teus planos não se frustram, como disse Jó. E por isso nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós aguardamos, ó Deus, o basta do Senhor. Nós aguardamos, ó Deus, aquele dia onde não haverá mais impunidade, onde não haverá mais perseguição, onde não haverá mais afronta ao Senhor, onde não haverá mais preguiça, onde não haverá mais indisposição no teu povo, onde não faltará, ó Deus, santidade, onde não faltará pureza, onde não faltará alegria em te servir, onde não faltará, ó Deus, testemunho do Senhor e disposição para anunciar, ó Deus, os teus feitos. Porque, ó Deus, como nós te louvaremos, ó Deus, dos novos céus e nova terra, se não nos lembrarmos, ó Deus, do que o Senhor fez por nós, se não nos lembrarmos, ó Deus, do que o Senhor fez na história, se não nos lembrarmos, ó Deus, dos homens como Daniel que o Senhor usou, de homens como nós, de mulheres, ó Deus, como o Senhor tem usado nessa igreja, se não nos lembrarmos dessas coisas, ó Deus, como nós bendiremos o teu nome? Então nós aguardamos o dia, ó Deus, em que com a memória viva,
e também redimida, para que ao mesmo tempo possamos nos lembrar, ó Deus, sem lamentar, ó Deus, sem chorar, ó Deus, sem nos entristecermos, ó Deus, porque exaltaremos o Teu nome pela perfeição do Teu plano, por Tua soberania, ó Deus, pela Tua onisciência, pelo Teu poder absoluto, ó Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos, Senhor, que enquanto estivermos aqui, nos dê a perseverança, nos dê a firmeza necessária, como aqueles, ó Deus, que bebem do Senhor, como aqueles que têm fome e sede do Senhor, como aqueles que amam a Tua palavra, como aqueles que buscam o Senhor, como aqueles que se dobram em oração. Livra-nos, Senhor, da religiosidade, abra os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, para que possamos ver essas verdades na Tua palavra, para que possamos ver o que o Senhor fez na história. Deus, nos dê esse entendimento necessário, para que o nosso coração possa queimar pelo Senhor, para que a gente não fique, ó Deus, se reunindo somente apresentando listas, ó Deus, de desejos e de vontades, e de coisas que queremos e de coisas que precisamos. Nos ajude, ó Deus, a agradecer o Senhor, a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez por nós. Essa é a salvação da nossa vida, Senhor. Essa é a salvação para a Tua igreja. A Tua palavra ardendo em nós. A Tua palavra cantada, a Tua palavra sendo servida, ó Deus, na oração. É a Tua palavra que aquece a Tua igreja, que desperta a Tua igreja, que traz amor ao Senhor e amor ao nosso coração, pelo Teu reino e pela Tua obra. Reinos vêm e vão, homens poderosos passam, e nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ensina, ó Deus, a temer o Senhor como aquele que tem os reis nas Tuas mãos, que estabelece reis e também os faz cair, porque a história é Tua. Estamos certos, ó Deus, que o Senhor fará todas as coisas para a Tua glória, e nós nos alegramos na Tua glória, ó Deus, porque não há outro que mereça ser engrandecido como o Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, bendito seja o Teu nome. No nome de Cristo oramos, amém.